sou movido pelo que sinto e nem tampouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias, sou da palavra e nela eu creio. Posso passar por desafios e ainda assim ter um sorriso. A fé que eu tenho é inabalável, o impossível torna possível. Não morrerei sem antes provar do bem. Eu viverei meus dias pra contar o quão fiel e constante é o meu Deus, pois o que Ele prometeu é certo cumprirá. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar. Não morrerei, não morrerei sem antes provar do bem. Eu viverei meus dias pra contar o quão fiel e constante é o meu Deus, pois o que Ele prometeu é certo cumprirá. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar. Oh, yeah. Yeah. Na, na, na. Oh, oh, oh. Pela fé da fraqueza tiro força, pela fé fecho boca de leões, pela fé eu vivo sobrenatural. Então, hoje vamos estar falando um pouco, antes de eu falar sobre o que é, quero aqui dizer assim, principalmente assim para os líderes de jovens, né, que eu tenho essa palavra aqui já faz umas 2 semanas assim, né, e aí quando o pastor me convidou para essa daqui, né, depois que eu fui ver o que era sábado, né, então hoje nós vamos falar sobre os frutos do Espírito, amém? Tá? Eu falei para Sara, né, eu falei assim, meio amor, ó, olhei assim antes de sair de casa lá que postaram lá, né? Já compartilhei, você compartilhou? Amém? Vai ser top, né? Eu já tive a minha fantasia, já coloquei lá, o Oliver também. Sábado vai ser muito bom, aniversário aí dos jovens aí, né? Vamos dar um spoiler ali, amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre os frutos do Espírito, amém? Então é uma palavra assim, onde realmente é muito importante. Eu estou muito feliz de ver muitos que fizeram discipulado aí, né? Semana passada estão aí, né? Firme, forte, né? Glória a Deus, né? E alguns irmãos aí que já nos visitaram aí, que estão aí de novo, amém? Então, para nós saber, falar um pouquinho, entrar, nós temos que, sobre os frutos do Espírito, que é um fruto que há em nós temos que começar lá do início, né? Lá de Gênesis, aonde, quando Deus ele criou o homem perfeito, sem nada de erro, sem nada de mácula, sem nada de doença, sem nada. Era perfeito, né? Mas através do pecado entrou todas essas coisas aí, todas as doenças, pragas, né? E Deus ele criou nós para governar essa terra, para nós realmente olhar, andar por essa terra, governando essa terra. Mas devido ao pecado entrou todas as coisas e nós perdemos tudo isso. E uma frase que o pastor, ele é o Isaac, professor Isaac, quem aqui que lembra do Isaac, amém? Ótimo professor, né? Você que
fez o Rema, lembra dele, ele é um ótimo professor. E eu estava assistindo uma ministração que ele fez, né? Procurei lá no YouTube, lá, estava procurando e encontrei essa ministração. E ele fala bem assim, uma frase aqui: as pessoas, elas são dominadas por uma planta, hoje em dia. Aonde nós devíamos dominar, as pessoas são dominadas. Então nós olhamos aqui, a maconha é uma planta. E aí, as pessoas estão sendo dominadas por uma planta pequenininha. O cigarro é feito de uma planta e as pessoas são realmente dominadas por aquilo lá. Cerveja também é feita de uma planta. Aquilo que nós deveríamos dominar, aquilo que nós estávamos lá, ela está sendo dominada. Mas por quê? Porque nós não temos ainda o entendimento da autoridade que nós temos e de quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? E o homem, ele foi criado para governar sobre todas essas coisas, sobre todas essas coisas. E ele foi criado em um lugar de paz, tranquilidade, aonde ele trabalhava, meu irmão, ele trabalhava, cultivava lá, e também era suprido de todas as coisas. Isso que era o princípio. Mas, como eu falei, através do pecado, né, tudo isso foi perdido. Tudo isso, infelizmente, foi perdido. E aí entrou as mentiras, as intrigas, as brigas, tudo isso entrou. E logo no início, para quem já viu alguns filmes, para quem já assistiu, ou para quem realmente leu a Bíblia até o capítulo 4, 5, vai ver que existe a história de Adão e Eva, que eu acabei de citar aqui, mas após o pecado, Adão está ali e ele comete alguns erros, aonde ele joga a culpa para outra pessoa. E é chamado isso síndrome de Adão, aonde ele tem a culpa e ele culpa os outros por um erro dele. Então, muitas pessoas hoje em dia é a mesma coisa, não muda nada. Ela tem o erro, ela tem aquela culpa, só que por ela não aceitar o erro dela, né, por um orgulho, por uma soberba, ela pega e coloca a culpa no outro, né? Ela pega e faz o quê? Não, o outro está assim. Aquela pessoa, eu não estou fazendo isso porque aquela pessoa está assim, porque isso está acontecendo isso. E sempre há uma desculpa, sempre colocando a culpa no outro. E a gente vê isso muito nos casais, né? Onde muitas vezes existem as DRs, né? As DRs lá, e daí a pessoa começa a falar sobre algum assunto aonde toca numa verdade, né, do marido, né? Já aconteceu comigo, né? Que nem o pastor dizia, não sou posse. Já aconteceu com vocês? Amém? E aí você joga a culpa para outra pessoa. Diz, não, mas isso aconteceu por causa disso aí. E ela não assume o erro. Não tem a capacidade de dizer assim, não, eu errei, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, né? E existe essa síndrome, e isso tem que ser retirado da nossa vida. Isso não deve pertencer a nós, né? E muitas vezes também a gente culpa dentro de casa. Às vezes você está lá, tira uma coisa do lugar lá e coloca em outro lugar, de repente tu vai lá 2 dias depois lá procurar, mas cadê isso aqui? Isso aqui está aqui? Estava aqui, eu coloquei aqui. Daí vai lá para a esposa ou para o filho, você tirou o negócio do lugar? Não, não tirei, nunca peguei, nem peguei. Tirou isso? Não, nunca peguei. Daí a pessoa se lembra, mas fui eu que tirei. Então ela quer o quê? Jogar a culpa em outra pessoa. Amém? Também acontece isso com você? Eu também. Amém? Só que, olhando para um contexto, as pessoas tentam fazer isso com Deus também. Da mesma forma que as pessoas tentam fazer com as pessoas tentam fazer com Deus. E muitas vezes as pessoas falam coisas que Deus nunca fez, nunca falou que ia fazer e nunca prometeu também que ia fazer. Amém? Nós olhamos Jó, né? O próprio livro de Jó, aonde ele fala lá no final do livro, que ele fala assim, eu falei coisas porque eu não te conhecia. Eu falei coisas que eu errei, né? A palavra diz lá em Jó 42:3, não precisa abrir, tá? Vamos só para ganhar tempo aqui. Ele assim, quem é esse que tanta ignorância questiona a sabedoria? Sou eu. Falei das coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia.
Então ele fala, antes eu só ouvia quem era Deus, mas agora eu conheço e vejo. Então as pessoas, elas falam as coisas por não conhecer Deus. Elas falam essas coisas porque realmente não conhecem a Deus. Muitas vezes você vai olhar em alguns lugares, né, ou algumas pessoas falando, olha, se você não fizer isso aqui para Deus, Deus vai tirar o teu filho. Se é um Deus de amor, como ele pode matar alguém? Como ele pode realmente tirar isso? Ele nunca vai fazer isso porque ele te ama. Ele ama você. E muitas vezes nós ouvimos realmente de algumas pessoas aonde nós tivemos que entrar realmente com força e dizer, não, você não vai perder teu filho. E é isso que aconteceu. Não perdeu, tá tudo certo, né? Então, assim, as pessoas, elas colocam medo de um Deus que é amor. E as pessoas, elas falam que coisas que Deus nunca fez e nunca falou. E também, se você vê, as pessoas também, normalmente elas falam e colocam a culpa em Deus em coisas que Deus, como se Deus colocasse doença em alguém. E se você olhar o livro de Marcos, Mateus, Lucas, João ou os evangelhos, tu nunca vai ver Jesus colocar doença em ninguém. E ele fazia a vontade do Pai. E se você olhar, analisar e você ler, e eu te sugiro a você que já leu, lê de novo, que você não vai ver. E Jesus, ele sempre falava, eu faço o que o meu Pai me manda fazer. Ele tinha uma direção, ele era submisso. Ele era submisso à palavra de Deus. E aí as pessoas colocam tudo isso e as pessoas ficam perguntando, será que Deus é bom ou será que Deus é ruim? E agora? Será que eu devo confiar em alguém ruim? Né? Você não iria confiar. Não, mas Deus é bom. Amém? Amém? E aí, lá no madeiro, né, Jesus Cristo veio e lá no madeiro ele resolveu todas as coisas do nosso pecado que lá atrás Adão tinha perdido. E ele resolveu isso, onde ele foi pendurado no madeiro, ressuscitou o terceiro dia, e todo mundo conhece essa história aqui, né, de capa a capa, que ele ressuscitou, foi aos céus. Só que muitas vezes nós olhamos para tudo isso, para todo esse contexto, e na nossa cabeça pode passar que é só uma historinha. E não é só uma historinha. É um fato verídico que aconteceu há 2000 e poucos anos atrás, e aconteceu. E é isso que a gente tem que ter na cabeça. Jesus, ele realmente vai voltar a buscar. Ele vai voltar a buscar a sua igreja. E isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. E ele resolveu tudo isso na cruz do Calvário. E tudo isso foi verdade. Só que existe algo que é após disso. A pessoa reconhece isso como realmente que é uma verdade. Ela reconhece que é Cristo realmente morreu na cruz. E ela aceita Cristo, ela recebe, só que existe uma vida pós a isso, aonde você tem que viver longe do pecado, aonde você tem que viver uma vida santa, em santidade, porque a obra que Cristo fez não foi em vão. Ele nos redimiu do pecado, ele nos lavou, nos transportou do império das trevas, nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Amém? Então nós vamos ler uma passagem que fica Colossenses 2, versículo 11 e 15. Eu vou ler na NVT, tá? Se vocês conseguirem colocar ali. NVT. Colossenses 2, versículo 11 ao 15. Você que tem Bíblia aí, fica bem no finalzinho da Bíblia. Colossenses, depois de Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, tá? Você que não está com dificuldade aí, às vezes de encontrar, amém? Ou se quiser acompanha aqui atrás, amém? A palavra diz assim, vamos ler em partes aqui, amém? Em Cristo vocês foram circuncidados, e não foi por operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da natureza humana. Então aquilo que te dominava, esse domínio da natureza humana já não tem mais. Nós fomos circuncidados com algo espiritual e realmente a natureza, que era pecaminosa, não nos domina mais. E no batismo, vamos continuar ali, no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para uma nova vida e por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos.
Então ele nos ressuscitou junto com ele para uma nova vida. Então, o que passou já foi. Amém? Então nós não podemos mais viver com as coisas lá de trás e carregar junto com nós. Nós temos que viver uma nova vida, né? A própria palavra diz que Deus ele não coloca vinho novo em odres velhos. Então nós temos que realmente viver essa nova vida, viver essa plenitude de Deus, para realmente experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos continuar ali? Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Então ele perdoou todos os teus pecados. Ele já perdoou. E ele cancelou o registro das acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Então a palavra diz que ele nos ressuscitou, ele envergonhou todos os que estavam nos dominando, que toda a natureza ele jogou fora. Então assim, nós temos que realmente olhar para essa palavra e olhar a profundidade dela e dizer, não, a partir de agora eu tomo uma decisão. Eu não quero mais viver como eu vivia antes. Eu quero viver uma vida em santidade, eu quero viver uma vida honesta, eu quero viver uma vida realmente que Cristo ele quer para mim. Aleluia! E para nós entender um pouco mais sobre frutos do Espírito, nós temos que entender quem nós somos. Então nós que nascemos de novo, amém? Nós somos um Espírito, que temos uma alma e habitamos um corpo. Então nós temos que dominar esse corpo. Se nós nascemos de novo, nós temos que realmente dominar ele. Nós temos que dominar a nossa alma, porque muitas vezes ela vai estar lá estremecendo, ela vai estar lá, né? E você ali no espírito tentando tomar alguma decisão e tentando ir, e às vezes a tua alma vai dizer, não, mas é assim é mais fácil, e na verdade no espírito parece que é algo que é muito distante. Mas quando você toma a decisão certa, guiada pelo Espírito, você vai ver que é muito mais fácil e muito mais tranquilo, e outras coisas vão vir junto, muito boas, amém? E existem 3 tipos de homens, né? Hoje nós vamos ver. O homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. O homem natural é aquele que nunca aceitou a Cristo. Ele nunca ouviu a palavra, ele nunca conheceu a Jesus, ele é natural. Amém? Já o homem espiritual é aquele que vive os frutos do Espírito, aquele que vive guiado pelo Espírito Santo, aquele que toma direções no Espírito, aquele que em todo tempo ele busca a saber e busca estar sempre se renovando, sempre mudando e olhando para dentro de si e dizer assim, o que eu posso mudar? Ele está sempre buscando a estar mais firme no Espírito para ouvir a voz do Espírito cada vez com mais força. Amém? Já o homem carnal, infelizmente, é o que pratica as obras da carne, né? Que nós vamos estar lendo aqui um versículo, amém? Em Romanos 8, versículos 5 ao 8. Romanos 8, versículos 5 ao 8. Tudo na NVT. Vamos olhar as palavras aqui. Amém? Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam o Espírito. Então, aqueles que são dominados pela natureza humana, eles vão praticar as obras da carne. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito, eles vão realmente andar na direção do Espírito. Vamos continuar ali? Portanto, permitir que a natureza humana controle a sua mente, resultando em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus.
Então aqui, ó, eu não quero ser inimigo de Deus, amém? Então assim, a mentalidade da natureza humana é inimiga de Deus. Você fazer o que a tua carne ou o que a tua alma deseja é realmente inimigo isso, a tua carne. Mas você ser guiado pelo Espírito, você ser direcionado é vida e paz. E quem dá paz é Cristo. A paz que excede todo entendimento, Ele que é a vida, Ele é o pão da vida, amém? Pois a mentalidade da natureza... isso aqui eu já li, amém. Vamos mais um pouquinho para frente? Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá, que é a carne, a natureza humana, amém? Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Amém. Então, quem está no domínio da carne, quem está praticando as obras da carne, não pode agradar a Deus. De forma nenhuma. De forma nenhuma. E aqui nós vamos estar lendo em Gálatas 5, 19 e 21. Nós vamos estar lendo aqui um link que faz com isso daí, que é as obras da carne. Amém? Gálatas 5, 19 e 21. Amém? Quanto aos que seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raivas, ambição, egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, que disse antes, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui a palavra diz que é muito clara. Quanto aos que seguem a natureza humana, os resultados são extremamente claros. Então a Bíblia própria se fala. Não tem nem o que ter revelação, não tem nem o que realmente eu explicar ali. E está ali. E um é ligado no outro, um é ligado no outro. Quem começa a praticar essas coisas vira um bolo de neve e se perde, né? E aqui nós vamos citar alguns aqui, porque não há tempo para falar todos. Você que não faz o rema, você vai fazer o rema, vai ter uma matéria lá só sobre isso, frutos do Espírito, e você vai olhar que é muito boa a matéria, amém? Ano que vem, né, vai ser top. Acessos de raiva, né? Muitas vezes a gente nós pensamos assim que acessos de raiva, eles são aquelas pessoas que brigam, gritam, né? Mas muitas vezes você pode ficar com raiva e guardar para dentro de você. E você ficar lá remoendo isso, você realmente ficar lá remoendo aqueles acessos de raiva, né? E chegar em casa e pegar e realmente pegar e descontar em alguém. Amém? Porque muitas vezes a gente pensa, acesso de raiva é só quem briga, quem grita. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui é muito fácil, né? Aqui dentro da igreja, né? Você passa raiva com alguém. Amém? Ninguém aposta aqui, né? Alguém passa raiva com alguém. Aí, a pessoa está ali, ela vai olhar para o lado, vai olhar assim para os lados, vai olhar, opa, aqui eu não posso gritar. Aqui eu tenho que me controlar. Aqui, ó, eu não posso. Mas ela guarda aquilo, né? E quando ela vai para casa, ela vai lá e desabafa tudo com a mulher, com o filho. Então, ela não controlou esse excesso de raiva. Ele não controlou, porque se você controlasse esse excesso de raiva, você ia realmente agir de outras formas, resolver isso de outra forma. Você ia ser guiado pelo Espírito para agir em amor. Amém? E aí, ali, dentro da tua casa, aonde não tem ninguém que te vê, não tem ninguém que está te olhando, não tem pessoas ali, é ali que define quem você é. Ali realmente define quem é a pessoa. Sabe quando Jesus ele fala assim, ó, entra no teu quarto em secreto, aonde ninguém te vê, né? Isso aqui é para oração, beleza? Mas existem outras coisas. Que no lugar onde ninguém te vê, é realmente quem você é. E você tem que ser a mesma coisa em casa, a mesma coisa na igreja, a mesma coisa no shopping. Você tem que ser a mesma pessoa. Você não pode colocar uma máscara e dizer assim, aqui na igreja eu sou assim. Lá no shopping eu sou assim. Lá no meu trabalho eu sou assim. Né? Lá na minha casa eu sou de outra forma. Não, você não pode fazer isso. Você não pode. Você tem que realmente ser
a pessoa que realmente você está sendo. Você não pode ser diferente. A outra coisa é a impureza. A palavra diz assim em Mateus 15:11. Se puder colocar lá, Mateus 15:11. Impureza. Não é o que entra pela boca que contamina, mas... Perdão, não é o que entra pela boca que contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então, o que faz a pessoa ser contaminada não é o que você ingere ou o tipo de comida, é o que realmente você come, né? E tem outra palavra que fala assim, se os seus olhos verem... se os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina... Os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os seus olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os seus olhos são maus, o corpo enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Então, a impureza e a imoralidade sexual aqui ela é meio que interligada junto. Se você começar a falar muita besteira, teu corpo vai ficar ruim. E se você começar a olhar muitas coisas ruins, também da mesma forma. Então, por isso que nós temos que ter uma vida guiada no Espírito. Por isso que a gente tem que realmente ter uma vida sem imoralidade sexual, sem impureza, para com que quando Cristo ele venha falar com nós, com que realmente quando o Espírito estiver falando com nós sejamos sensíveis a tal ponto em receber as direções dele. E como que a gente sabe se uma pessoa ela está caminhando nos frutos do Espírito ou nos frutos da carne? Como que a gente sabe isso? Pelos frutos que ela apresenta. Amém? Eu já dei a resposta, né? Mas tudo bem. Eu fiz uma jogadinha aqui, amém? Então, pelos frutos. Se você olha assim, lá em casa nós temos uma ameixeira lá, né? Pé de ameixa, aquelas amarelinhas lá. Mês que vem vai estar tudo amarelo lá, amém? Quem quiser ir lá comer, pode ir lá, tá? Né? Então, ela está lá. Eu não tenho como olhar para ela e olhar para ela e dizer assim, lá tem maçã. Não tem como dizer isso. É ameixa, pé de ameixa é conhecido pelo fruto. E você é conhecido pelo teu fruto. E não é por a pregação que você faz, não é por o quanto você toca, não é por o quanto você fala, mas sim pelos frutos que você apresenta. É isso que vai definir se você é guiado pelo Espírito ou guiado pela tua carne. É isso. E normalmente é nos momentos de depressão. Normalmente, nos momentos de depressão vai revelar quem que realmente você é, né? Quando alguém te acusar, quando alguém realmente ir para cima de você, você olhar toda aquela pressão, você olhar tudo aquilo que está acontecendo e você se sentir firme, forte e dizer assim, não, eu sou guiado pelo Espírito, por mais que tudo esteja ao redor falando ao contrário, mas eu sou guiado pelo Espírito de Deus. E tu sabe que eu fui falar com o Ian, né? Porque o Ian que entende essas coisas aí, né? Eu disse, Ian, chamei ele no WhatsApp, preciso de uma dúvida aqui, eu vou ministrar sobre isso, eu preciso saber. Aí ele estava me falando que toda fruta, eu vou falar o que ele falou, amém? Ele estaria entendido mais. Toda fruta tem o tempo dela dar fruto. A partir do momento em que ela não dá fruto, e ele me falou um monte de coisa técnica, né? Mas eu não vou falar aqui não de coisa técnica, né? Senão eu vou errar. Ela é cortada. Então, quando a pessoa ela não dá fruto, a própria palavra diz, ela é cortada. E aí, o que acontece? Nós temos que dar frutos. Nós temos que realmente olhar para isso e dar os frutos bons. E ela tem o tempo. E tem pessoas também, tem árvores que ficam velhas e não dão frutos também, e elas precisam ser cortadas também. Da mesma forma. Por quê? Nós estávamos lá com uma fruta lá, um pé de fruta, estava dando um monte de fruto todo ano. De repente, 2 anos assim, não deu mais fruto. Nós tivemos que cortar. Só estava lá fazendo espaço, né? Estava lá só atrapalhando. Aí nós pegamos e plantamos esse pé de ameixa e começou a dar fruto. Então, na maioria dos pés, assim, tu vai ver assim, de 2 a 3 anos ela já tem que começar a dar fruto. Talvez no primeiro ano ela não vai dar fruto conforme tem que dar, né? No primeiro ano, que foi o ano passado, que essa ameixeira deu frutos, foi só 2, 3, né? Mas muito bom, né?
Mas agora não, agora já está cheio de fruto. Então a pessoa tem que demonstrar em algum tempo de vida de conversão já algum fruto que realmente ela tem que dizer à pessoa, não, aquilo ali está dando fruto. Amém? Então, agora nós vamos para a parte boa, amém? Gálatas, né, 22, perdão. Um pouquinho para baixo aí, você pode ir um pouquinho para baixo. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, próximo, mansidão, domínio próprio, e não há lei contra essas coisas. Amém? Então, se nós olharmos aqui, também separei alguns aqui sobre os frutos. Se nós olhar aqui, paciência, né? O fruto que chama paciência, ela é algo muito bom. Por quê? Quando você tem paciência, você vai saber agir na hora certa. Você vai realmente ter paciência. Talvez assim, a tua alma, a tua carne vai querer, não, age agora, é agora, é agora. Mas você vai ter paciência para agir da forma correta, como realmente tem que ser feito. E isso é muito ligado com o domínio próprio. E quando a gente entende o que é o domínio próprio, que é um dos frutos ali, Gálatas 5:22, coloca ali de novo ali, faz favor, o versículo. Gálatas 5:22, que é o próximo. O domínio próprio, você vai ter em algumas circunstâncias da tua vida, aonde você vai olhar para todas as coisas, vai dizer, não, eu tenho domínio próprio, vou ter paciência, que é só um tempo que estou passando por isso. Mas é só um tempo, não é para ficar para sempre. E você começa a declarar, começa a falar, começa a declarar fé, que você vai ter a vida transformada, que vai transformar, que vai mudar, e de repente começa as coisas a andar. E começa a andar, e daí você fala, Pai, obrigado por eu ter domínio próprio, por eu ter paciência e não ter agido na impulsão. Amém? Nós estávamos essa semana, aconteceu várias coisas lá em casa, e a gente tinha que tomar uma decisão, né? Até estava compartilhando com o pastor um pouco sobre isso. E aí nós estávamos, será que fizemos isso? Será que fizemos aquilo? Será que vamos aqui? Será que fizemos aqui? Né? Vamos para qual lado? E aí, de repente, eu e a Sara paramos assim, não, vamos orar, né? Vamos orar. Daí oramos, buscamos a direção de Deus, daí nós, de repente, se nós fazer assim, desse jeito aqui, mas se nós tivesse agido no impulso, nós tinha realmente quebrado a cara, tinha feito alguma coisa errada. Aí nós paramos e realmente, não, vamos, né? E o último que eu separei é sobre o amor. Amém? Queria convidar o Ministério de Música para subir. Amém? Aí. Podemos cantar a última música? O amor. O amor, você pode se colocar em pé. Amém? E o amor, muitas pessoas elas pensam que o amor, o que é o amor? Que o amor, ele é passivo, que o amor, ele realmente, ele aguenta, né? Ele é aquele tranquilo, mas quando a pessoa está em amor, ela age no amor, ela corrige no amor, ela age no amor, ela toma as decisões em amor. Para quê? Para melhor solução e melhor solução daquelas coisas que vão acontecer. Porque ela já vê, a pessoa que anda em amor, ela já vê lá na frente o que vai acontecer. Muitas vezes você pode estar caminhando por um caminho, e aí a pessoa que está ali está te olhando, o teu líder espiritual ali, teu líder está olhando, ó, se ele caminhar por aqui, lá na frente vai dar problema. Por isso que é muito bom você ouvir seus líderes, ouvir, né, seu pastor, realmente, porque ele vai sempre agir em amor. E a palavra diz em 1 Coríntios 13, não precisa olhar, que o amor, ele supera todas as coisas. Que o amor, ele é o mais forte. E esse fruto do amor, se nós temos o amor, automaticamente nós olhamos para todo mundo com amor e nós conseguimos agir com todos os outros frutos. Todos os outros frutos vêm quando você tem o amor. Amém? Feche teus olhos. Na, na, na.
movido pelo que sinto e nem tão pouco pelo que vejo. Não sou guiado por circunstâncias, sou da palavra e nela eu creio. Posso passar por desafios e ainda assim ter um sorriso. A fé que eu tenho é inabalável, o impossível torna possível. Não morrerei sem antes provar do bem. Eu viverei meus dias pra contar o quão fiel e constante é o meu Deus, pois o que Ele prometeu é certo cumprirá. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar. Não morrerei, não morrerei sem antes provar do bem. Eu viverei meus dias pra contar o quão fiel e constante é o meu Deus, pois o que Ele prometeu é certo cumprirá. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em Ti, pois o melhor está